Olá pessoal, olha só, hoje vamos ter uma aula sobre estequiometria, um nome muito feio, né? Estequiometria, mas não assusta com o nome não porque é simples, tá? Na verdade a estequiometria tem tudo a ver com o controle de quantidades numa reação química, né? Quantidades de participantes de uma reação química. Essa quantidade pode ser expressa em números de substâncias, como em massa de substância, como em volume de substância, né? Então tem várias formas de se representar o quanto que se obtém ou que se consome numa reação química, ok? Então vamos lá. Vamos pegar como exemplo uma reação de transformação, de combustão do gás de cozinha, que é extremamente comum, né? Utilizamos isso todos os dias, quando vamos preparar nossas refeições, né? No almoço, no jantar, no ovo da manhã que a gente faz com bacon e tudo mais. Então, o gás de cozinha é algo que está no nosso cotidiano. O gás de cozinha é uma mistura, tá? Ele não é uma única substância. Entre os componentes do gás de cozinha está lá um gás chamado propano, tá? Que tem aqui a fórmula C3H8. Então ele é um gás, né? Um hidrocarboneto, portanto, né? É um combustível que se obtém a partir, né? Esse gás pode ser obtido a partir do petróleo e tudo mais. Bem, o gás, para poder entrar em combustão, ele precisa de oxigênio, de O2, né, que é o comburente. E o produto da combustão é, em sua imensa maioria, gás carbônico e água. Tá? Então, o gás de cozinha, ele é bem limpo na sua queima, podemos assim dizer. Né? O propano, quando bem regulado o fogão e tudo mais, ele todo se transforma na queima em gás, dióxido de carbono e água. Né? Essa água, obviamente, sai no estado vapor, né? O estado gasoso sai na forma de vapor, porque está a uma temperatura elevada. Né? Uma temperatura acima de 100, ela já está no estado vapor, não é isso? Muito bem. Bom, então nós podemos dizer que tanto os reagentes, que é o propano e o O2, quanto os produtos, que é CO2 e água, são todos gasosos. Muito bem. A primeira parte para entender, desenvolver as relações estequiométricas de uma reação seria balancear a equação. Porque da maneira como ela está posta aqui, eu não tenho esse balanceamento, né? Ou seja, a quantidade que tem de um lado da reação, ao lado dos reagentes, precisa ser equivalente ao lado dos produtos. Então, preciso acertar as quantidades dos átomos que estão presentes nesta reação química. Então, por exemplo, utilizando um gás propano, 1C3H8, significa que eu vou ter 3 Cs e 8 Hs, né? 3 carbonos, 8 hidrogênios. Muito bem, isso para cada molécula de propano. Para cada molécula de C3H8, eu tenho 3 carbonos e 8 hidrogênios. Muito bem. Com isso, já que eu vou ter 8 hidrogênios nos meus reagentes, eu vou precisar ter também 8 hidrogênios nos produtos. E se olharmos lá do outro lado, eu tenho só 2. Então, eu só tenho 2 hidrogênios na água. Por isso, para poder acertar e ter os 8, eu vou precisar colocar 4 águas. Porque com 4 águas terei 8 hidrogênios, né? Cada água tem 2 hidrogênios. Muito bem. Com o carbono, eu tenho 3. Enquanto que 3 na forma de gás propano, enquanto que na forma de gás carbônico, né, o CO2, eu tenho 1 apenas. Então, a maneira de acertar é colocar 3
moléculas de CO2, né? Então eu passo a ter 3 carbonos. Olha só, acertei os carbonos e os hidrogênios já. O que falta acertar seria oxigênio. Mas se nós observarmos, quando fazermos o acerto de carbono e de hidrogênio, eu interferi na quantidade de oxigênios nos reagentes. Passei a ter, se observar, no lado ali do CO2, 6 hidrogênios e no lado da água, 4 oxigênios, né? 6 oxigênios no gás carbônico e 4 oxigênios na água. Por isso, 6, 1, 4 são 10 oxigênios. Preciso ter 10 como reagente. Então eu coloco 5O2. Com 5O2 eu acerto os oxigênios. Então, nesse momento, eu fiz os acertos dos átomos. A quantidade de átomo que eu tenho no lado dos reagentes equivale ao número de átomos no lado dos produtos. Primeira parte, então, eu já fiz. Vamos para a segunda parte, que agora é acertar tudo isso, tá? Em função do que poderá ser pedido num exercício de estequiometria, né? No exercício, na estequiometria, nós podemos ter lá uma solicitação de alguma coisa em relação a número de mols, a massa, a volume, né? A quantidade de átomos, tá certo? Com isso, a minha sugestão, vamos fazer uma tabelinha organizando todos os reagentes e produtos em função de cada um desses pontos. Começando com o mol, por exemplo, né? Pelo acerto que eu fiz no meu balanço estequiométrico, eu coloquei 1 mol de propano, 5 mols de oxigênio, né, do gás oxigênio, 3 mols de gás carbônico, 4 mols de água, que também está no estado gasoso. Muito bem, então eu vou ter 1, 5, 3 e 4, certo? Para o número de mols das substâncias. Se eu for fazer o balanceamento em relação à massa, e aí eu vou fazer em gramas, porque seria pelo padrão que a gente costuma utilizar, então eu vou ter, olha só, 1 gás propano. Portanto, num gás propano eu tenho 3 carbonos e 8 hidrogênios. O carbono, se eu olhar na tabela periódica, a massa dele é 12. O hidrogênio, a massa é 1. Então, 3 carbonos, 3 vezes 12, 8 hidrogênios, 8 vezes 1. 3 vezes 12, 36, 8 vezes 1, 8. 36 mais 8, 44 gramas para a massa de 1 mol, né, de substância propano. Então, essa é a massa que equivale a 1 mol, tá certo? Não é uma molécula, é 1 mol de moléculas, ok? Muito bem. O oxigênio, eu tenho 5 mols de molécula de O2. Só que cada O2 tem 2 Os, né? Lembra, são 10, não é isso? Como cada oxigênio pesa 16 gramas, eu olho na tabela periódica, tá? 10 vezes 16, 160 gramas. Então, esses 5 mols que eu tinha observado lá no balanceamento, tem como massa 160 gramas. Agora, se eu tenho 3 moléculas de CO2 e cada molécula de CO2 tem 1 carbono e 2 oxigênios, com 3 moléculas de CO2, eu vou ter 3 carbonos e 6 oxigênios. 3 para cada carbono pesando 12, dá 36. 6 para cada oxigênio pesando 16, dá 96. 36 com 96, 132 gramas. Ok? Muito bem. Agora, água. São 4 mols de água. Se eu tenho 4 mols de água, eu vou ter 4 vezes 2, 8 de hidrogênio, 4 vezes 1, 4 de oxigênio. 8 hidrogênios com massa 1, dá 8. 4 oxigênios com massa 16, dá 64. 8 com 64, 72 gramas. Perfeito.
Então agora eu transformei todas as minhas representações de moléculas, de mols de substância, em massa de substância. Então, 1 mol de propano equivale a 44 gramas. 5 mols de gás O2 equivale a 160 gramas. 3 mols de CO2 equivale a 132 gramas. 4 mols de água, 72 gramas. Muito bem. Agora, eu posso representar tudo isso em litros. E vamos considerar aqui que a temperatura do ambiente gira em torno de... seria a temperatura em torno de 25 graus e tudo mais. Então, por uma questão de convenção, cada mol de substância, substância gasosa, a temperatura do ambiente tem cerca de 25 litros, ok? Temperatura do ambiente. Não vamos confundir com as condições normais, que nas condições normais a temperatura é 0, tá? Então, no ambiente, vamos imaginar a temperatura de 25, o volume de substância gasosa seria em torno de 25 litros. Então, 1 mol de propano teria 25 litros. 1 mol de O2, também 25 litros. Só que eu não tenho 1 mol de O2, eu tenho 5 mols de O2. Então, seria 5 vezes 25, o que daria 125 litros para o O2. 1 mol de CO2 tem 25 litros, mas eu não tenho 1 mol de CO2, eu tenho 3. 3 vezes 25, 75. 4 mols de água no estado gasoso tem 25 litros, mas eu não tenho 4, eu não tenho 1, eu tenho 4, né? Então, 1 mol tem 25, 4 vai ter 4 vezes 25, daria 100 litros, ok? Muito bem. E em termos de quantidade? Bom, aí nós precisamos lembrar do número de Avogadro, né? Porque em termos de quantidade, 1 mol de qualquer substância tem muito próximo de 6,02 vezes 10 a 23 quantidades de substância, né? Mas vamos arredondar para 6. 6 vezes 10 a 23, para ficar um número mais redondo para nós, ok? Isso quando eu tenho 1 mol, que é o caso, por exemplo, do propano. Mas se eu tenho 5 mols, eu vou ter 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 10 a 23. Bom, mas o normal é considerar uma casa após a vírgula, então ao invés de 30, vamos escrever 3,0 vezes 10 a 24. Ok? Então a gente aumenta lá, né, no exponencial de 23 para 24 e anda uma casa na vírgula, ok? A mesma coisa podemos fazer aqui com o CO2. São 3 mols de CO2, então 3 vezes 6 vezes 10 a 23. 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23. Ou podemos representar 1,8 vezes 10 a 24. E aqui 4 mols de água, né? 4 vezes 6 dá 24 vezes 10 a 23. Né? 24 eu poderia escrever 2,4 vezes 10 a 24. Bom, fiz então a segunda parte, que é organizar todas as informações a respeito dos dados da minha equação. Agora, qualquer pergunta que for feita, você vai utilizar esses dados que estão aí, tá? Não importa que pergunta seja feita no exercício. Está aqui, estão postos aqui as informações que você precisa. Vamos dar um exemplo. Vamos começar com um exercício qualquer, tá? Então vamos resolver, sei lá, um exercício, vamos pensar no primeiro exercício. Um bujão de gás de 13 quilos, né? Arredondamos aqui, ó, colocamos um número mais preciso, 13,002 quilos, que é o que geralmente encontramos no botijão, ok? Então, vamos considerar que só tem propano lá dentro. Não é verdade.
né? O bujão tem outros gases, eu já disse sobre isso, mas vamos considerar que tem só propano, ok? Muito bem. Qual o volume de gás carbônico que vai ser produzido quando todo o gás do botijão for queimado? Então, olha só, eu estou tratando com 13 quilos de gás propano, portanto, eu estou falando de massa do gás propano, e quero saber volume de gás carbônico. Então, são duas coisas distintas. Primeiro, eu estou pedindo, propano e gás carbônico. Então, das 4 substâncias envolvidas na minha reação, eu vou considerar só 2, porque são só essas 2 que estão sendo pedidas, certo? E o que está sendo pedido aí? E o que ele está fornecendo? Bom, ele fornece a massa do gás propano, que é 13.002 quilos. Observe que está em quilo, né? Então tem que observar bem isso. Então essa é a primeira informação que é dada. Portanto, eu vou considerar a massa da substância gás propano. Ok? Então, se ele deu a massa de propano, é a massa de propano que eu tenho que considerar como dado. E o que ele quer? Ele quer volume de gás carbônico. Então, se é volume de gás carbônico, é o volume do gás carbônico que eu vou considerar, que é 75 litros. Portanto, eu vou tirar aqui da minha tabela a massa de propano e o volume de gás carbônico. É esses dois que eu retiro para poder montar a minha equação. 44 gramas representa a massa de gás propano. Portanto, é justamente essa massa de gás propano que ele forneceu. Ele forneceu 13,002 quilos, né? Então, eu vou colocar 44 gramas e 13,002 quilos. Eu não posso esquecer que se está um em grama e outro em quilo, eu preciso transformar. Não posso esquecer isso. Mas, de qualquer forma, lembre-se que se ele deu 75 litros de CO2, é justamente isso que ele está me pedindo, certo? Então, eu transformei tudo em 13.002 gramas, que é os 13.002 quilos, né? Então, 13.002 quilos são, na verdade, 13.002 gramas, né? E embaixo do volume de gás carbônico que ele forneceu, eu tenho o meu X, né? A minha interrogação, aquilo que eu estou querendo saber, né? A minha incógnita, ok? Muito bem. Com isso, eu montei uma equaçãozinha simples de regrinha de 3. Né? 13.002 vezes 75. A minha incógnita, ou seja, o meu x vezes 44. Com isso, eu vou ter 44 vezes a minha incógnita igual a 13.002 vezes 75. O 44, então, vai dividir essa minha expressão. Com isso, meu resultado, 22.162,5 litros. Tá aí o resultado da minha pergunta, né? A resposta, tá? O volume de gás carbônico produzido na queima completa do gás do botijão é de 22.162,5 litros. Caramba, meu, olha, um gás que a gente consome produz mais de 22 mil litros de gás carbônico. Cara, você tem noção, então, da quantidade de gás carbônico produzido pela queima do gás que a gente utiliza em casa? Só o gás que a gente queima em casa. Olha a quantidade de... qual o volume de gás carbônico que é produzido. Caramba, meu, é muita coisa, não é não? A gente não tem noção disso. Tá, mas vamos para um segundo exercício, tá? Esse aqui está muito fácil, vamos para um segundo exercício, ok? Vamos pensar assim, ó. Dados fornecidos pelo exercício.
com 4,5 vezes 10 a 25 moléculas de O2. Queremos produzir quantos mols? Podemos produzir quantos mols de água? Quantos mols de água seriam produzidos se eu utilizasse na minha queima 4,5 vezes 10 a 25 moléculas de O2? Vamos lá então, vamos ver. Gente, foi fornecido para mim a quantidade de moléculas de O2 e está sendo pedido mols de água. Portanto, eu tenho que considerar o O2, né, e a água como dados, certo? O que é do O2? Quantidade. É quantidade. O exercício está fornecendo quantidade, então eu tenho que utilizar a quantidade de O2. Nesse caso, 3,0 vezes 10 a 24 são as quantidades que a gente utiliza aqui na nossa equação. E o que nós estamos querendo? Mols de água. Então, mols de água que nós queremos encontrar, então eu tenho que utilizar mols de água, que no caso da minha equação são 4. Então, eu vou pegar os dados 3,0 vezes 10 a 24, que representa a quantidade de O2, e 4 mols de água. Essas duas quantidades, então, serão utilizadas como os dados do meu exercício, ok? Portanto, me foi fornecido 4,5 vezes 10 a 25 e eu desejo saber quantos mols de água. Aí aquela equaçãozinha, a regrinha de 3 que a gente já sabe, né? O 4,5 vezes 10 a 25 multiplica o 4. O 3,0 vezes 10 a 24 multiplica a minha incógnita, não é isso? Meu x. E passo dividindo, então, o 3,0 vezes 10 a 24. Resultado, 6 vezes 10 a primeira. Né? Lembrando que lá é 10 a 25, em cima é 10 a 25 e embaixo é 10 a 24. Então, vai sobrar 10 a primeira, né? Portanto, eu vou ter 6 vezes 10 a primeira. 10 a primeira é 10. Então, dá 6 vezes 10, dá 60. Ou seja, com 4,5 vezes 10 a 25 moléculas de O2, eu produzo 60 mols de água nesta minha equação. Ok? Então, mais um exercício feito. Vamos para um terceiro exercício para a gente acabar de vez, para entender finalmente, completamente aqui? Então vamos lá. Se na reação ocorrer o consumo de 450 mil litros de gás oxigênio, isso vai representar qual massa de gás oxigênio consumido. Ou seja, a única informação aqui que está sendo dada é sobre o próprio gás oxigênio. Entendeu? Porque pode ser que ele fale sobre isso. Então, ao invés de pegar 2 ou 3 substâncias, ele pega uma só. Então, ele falou, ó, eu vou consumir 450 mil litros do gás oxigênio. O quanto disso, em termos de massa, representa essa quantidade? Entendeu? Esse volume. Então, vamos lá. Olha só. Ele está fornecendo volume de gás oxigênio, porque ele disse 450 mil litros, e litros é volume, e pede a massa desse gás, ok? Então, eu tenho que observar que os dados são apenas do oxigênio e os dados são massa e volume, tá? Portanto, os dados que eu vou utilizar, 160 gramas é a massa, 125 é o volume. 125 litros é o volume que eu utilizo na equação. 450 mil litros é o volume que ele me forneceu. Portanto, a minha equação será, olha só, 125 mil dá 450 mil litros, não é isso? Em relação à quantidade aqui do gás, né? A massa do gás. Então, 450, se eu multiplicar tudo isso, o que vai acontecer? Eu vou ter como resultado 576 mil gramas, ou seja, 576 quilos. Ok?
Então, aí tá, pessoal. Olha como que é simples de fazer uma equaçãozinha, né, de estequiometria. O nome é feio, mas não é difícil. Se você organizar isso numa tabela da forma como mostramos, vamos ter como resolver tudo isso, ok? Valeu, pessoal. Até a nossa próxima oportunidade. Tchau!